Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Eu sou o professor Dário Júnior, sou advogado criminalista, professor universitário há 17 anos, doutor em Direito pela PUC Minas. Vou trabalhar com vocês os conteúdos de Direito Penal, Execução Penal, Direitos Humanos, Legislação Penal Especial. Bom, nosso objetivo é tentar passar a matéria da forma mais simples possível, mais didática possível, para que vocês possam, ainda que não tenham uma formação jurídica, muitos dos candidatos não cursaram direito, não estão cursando direito, é a primeira vez que estão tendo contato com esse tipo de conteúdo. Então, a nossa intenção é passar para vocês da forma mais clara, da forma mais objetiva possível. Até porque as provas objetivas desses concursos exigem esse raciocínio mais voltado mesmo para a terminologia literal, ou seja, as palavras que estão na lei é que são cobradas nas questões de concurso. Então, eu vou tentar passar isso para vocês de uma forma muito clara. Nós temos à disposição de vocês aí um material de apoio, que é um material também que procura ser muito didático, e é óbvio que vamos recomendar a leitura da legislação seca, a leitura da legislação da forma como ela se encontra lá publicada, com todos os seus artigos, parágrafos, incisos, para que você possa também memorizar. Quando eu falo memorizar, é porque a questão objetiva tem muito disso. Eu estive analisando algumas questões e eu vou passar aqui para vocês dois exemplos muito simples para vocês entenderem como isso é cobrado, né? Como esse conteúdo ele é colocado lá na questão. Um exemplo, eu vi uma questão que tratava de uma matéria a respeito de prisão prevista na Constituição. A comunicação da prisão em flagrante, que deve ser feita ao juiz. E a questão mencionava que essa comunicação da prisão deveria ser feita ao delegado de polícia. Ou seja, esse tipo de situação ocorre bastante. Coloca-se ali uma autoridade muito próxima daquela que está prevista na letra da Constituição ou no texto da lei, e isso serve para confundir muitos candidatos. Uma outra questão que eu observei falava de órgãos da execução penal. Citava lá vários órgãos da execução penal, como, por exemplo, o Conselho Penitenciário, falava do Conselho da Comunidade, falava do Juízo da Execução, da Defensoria Pública, e colocaram lá a Pastoral Carcerária, que é um movimento muito presente nas carceragens, mas que não é órgão da execução penal. Então, esses órgãos da execução, aqueles que estão verdadeiramente na lei, são coisas que nós precisamos memorizar, justamente para chegar nesse momento a gente já não ter essa dificuldade de tanto a gente ler aquilo ali, de tanto ter ouvido aquele conteúdo. Então, é apenas uma dica, né, de como estudar para questão objetiva de concurso. Nós temos que ter essa percepção de que precisamos conhecer ali o texto da lei. Para isso, eu vou explicar aqui o texto da lei, vou falar de muitos textos e vamos comentar vários artigos, vários dispositivos de lei. Evidentemente que o nosso material de apoio vai ajudar o candidato, mas você vai precisar também ler a lei de cabo a rabo, do início ao fim, para que você compreenda como a lei está estruturada também. Isso é importante para a sua preparação. Conhecer visualmente a lei ali, aquela primeira parte fala disso, a segunda parte fala daquilo, a terceira parte já fala de outra coisa. Então, sempre que nós estivermos falando de uma lei, nós vamos chamar a atenção para essa forma também de compreender o que essa lei traz para a gente e o que ela representa
em cada uma de suas partes. Então a gente vai começar falando do direito penal, alguma introdução ao direito penal. A gente sabe que muitos dos candidatos não frequentaram faculdade de direito, não têm formação jurídica e, inicialmente, nós precisamos passar alguns conceitos básicos. Vocês vão trabalhar na Polícia Penal. Polícia Penal, ela foi só recentemente inserida como um dos órgãos de segurança pública no artigo 144 da Constituição. Vocês vão ingressar em um órgão de segurança pública e nós precisamos ter em mente quando é que esse órgão ele vai agir, qual é a sua competência, qual é a sua incumbência. O policial penal, ele trabalha na custódia, na vigilância da pessoa encarcerada, da pessoa que está submetida ao sistema penitenciário. E isso implica da gente conhecer, né, como surgiram esses sistemas, o que significa o direito penal, o que vem a ser esse conjunto de normas, esse conjunto de leis, que é extremamente importante, né, para a vida em sociedade. Então, o direito penal, ele pode ser conceituado como um conjunto de normas que ligam ao crime como fato, à pena como consequência. Ou seja, aquelas pessoas com quem vocês vão lidar no exercício da polícia penal, aquelas pessoas que estão ali encarceradas, ou elas cometeram crimes ou estão suspeitas de terem cometido crimes. Ou seja, elas estão ali presas ou temporariamente ou para cumprir uma pena. A nossa Constituição estabelece que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita da autoridade judiciária competente. Isso quer dizer que aquelas pessoas com as quais vocês vão lidar no dia a dia da profissão futura de vocês, ou elas cometeram um crime e foram julgadas e condenadas, estão ali cumprindo uma sentença condenatória transitada em julgado, ou elas estão ali provisoriamente acauteladas, presas, esperando um julgamento. Nas duas hipóteses, há uma ligação entre um fato que elas praticaram e uma pena que a elas foi atribuída já pelo juiz ou estão ainda na expectativa de receber uma pena um pouco mais adiante. Ou seja, o direito penal é esse sistema punitivo em que alguém recebe uma sanção, recebe uma pena por ter praticado um ilícito previsto ou no Código Penal ou na legislação penal especial. Então, o direito penal pode ser considerado como o conjunto de princípios e leis destinados a combater o crime e a contravenção penal, mediante a imposição de sanção penal, que é uma pena, pode ser uma pena ou pode ser uma medida de segurança. A medida de segurança já é aplicada aos inimputáveis, aqueles que não têm capacidade de entender o caráter ilícito do fato que praticaram ou de se comportar conforme esse entendimento. Então, essas pessoas não podem receber pena de acordo com o nosso Código Penal. A elas é imposta, então, uma medida de segurança. Essa medida de segurança pode ser uma internação no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, que é também uma espécie de estabelecimento penal, ou um acompanhamento, ou um tratamento ambulatorial. Bem, basicamente, nós precisamos compreender isso. O direito penal é todo um conjunto de normas que possibilita ao Estado exercer o chamado jus puniendi, ou seu direito de punir. O Estado tem o direito de punir, mas ele não pode fazer isso de forma arbitrária, não pode fazer isso de qualquer maneira, ele tem que fazer isso dentro das normas legais, seguindo todo um sistema de direito. E esse sistema de direito que controla o direito de punir do Estado,
que limita o direito de punir do Estado é o direito penal. Bem, o policial penal, ele tem sua carreira vinculada ao poder executivo. O poder executivo é quem constrói, é quem mantém os presídios. É onde nos presídios, nos estabelecimentos prisionais, nas penitenciárias, nas colônias agrícolas, industriais ou similares, nas casas de albergados, são nesses estabelecimentos que a pena é cumprida. Então, o executivo é quem irá, como o próprio nome diz, executar a pena. Será aquele órgão, o poder responsável pela execução penal, porém controlado pelo Poder Judiciário. Ou seja, o Judiciário, durante o processo que apura um crime, estabelece uma pena para o indivíduo. Essa pena ela é expressa numa sentença condenatória. Essa sentença condenatória é que dá ao executivo o direito de encarcerar uma pessoa por um determinado período. Não pode ir além daquilo que está na sentença. Então, o executivo, o poder executivo, que cria os estabelecimentos penais, que cria toda aquela estrutura, que mantém aquela estrutura para executar a pena, ele fará essa execução da pena, exercerá o seu direito de punir dentro de limites estabelecidos pelo Poder Judiciário, que, por sua vez, deve seguir os limites estabelecidos pela legislação penal, ou seja, pelo Poder Legislativo. Essa introdução é para que vocês compreendam de que forma isso funciona. As senhoras e os senhores irão trabalhar para um órgão do Executivo, mas esse órgão do Executivo vai executar a pena de acordo com as decisões, com o controle, com a fiscalização do Poder Judiciário em um processo de execução penal que vai observar toda uma legislação que se encontra estruturada há muito tempo, não é de hoje, visando a humanização da pena. Nós, no início, tínhamos um direito penal, muitos séculos e séculos atrás, um direito penal primitivo, em que os castigos eram impostos de forma descontrolada. O Estado não estava sujeito a nenhum controle. Prevalecia muitas vezes a lei do mais forte. Quem aplicava a punição era o inimigo daquele agressor, era alguém da família da vítima que ia lá por ser mais forte, por ter mais condições, por ter mais armas, por ter mais guerreiros. Esse alguém estabelecia a punição sem qualquer controle. Houve um tempo na história em que o Estado atribuiu a si o monopólio da força, o monopólio da aplicação do direito, o monopólio da aplicação da pena. E isso foi um ganho civilizatório, ou seja, uma evolução da humanidade. Nesse ponto, o Estado estabelece leis que controlam a sua própria atividade. É o que nós chamamos de direito penal moderno. O direito penal moderno veio influenciando muitos países, muitas nações, a partir do século XVIII. E o direito brasileiro, o direito penal brasileiro atualmente em vigor, tem essa inspiração. Uma inspiração humanitária, Esse direito penal moderno também é chamado de direito penal humanitário. Então a gente observa o seguinte: o artigo 5º da Constituição, no seu inciso 47, por exemplo, estabelece limitações para o legislador no que diz respeito à pena a ser aplicada aos crimes no direito brasileiro. Esse é o chamado princípio da limitação das penas. Ali nós encontramos regras muito importantes, por exemplo, que estabelecem que no Brasil não se admitirá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada,
nos termos do artigo 84, inciso 9 da Constituição. Isso está previsto no Código Penal Militar. Penas de caráter perpétuo, penas de trabalhos forçados, ou seja, ninguém poderá receber um trabalho forçado como pena por ter praticado um crime. Penas de banimento, ou seja, de ser banido do país e perder a sua cidadania. E penas cruéis, como castigos corporais, torturas. Ou seja, o princípio da limitação das penas estabelecido na Constituição é um reflexo do direito penal moderno no atual direito penal brasileiro. Então nós precisamos ter isso em mente. A pena a ser cumprida por qualquer delinquente, por qualquer pessoa condenada no direito brasileiro, deve ser uma pena humanizada. O direito penal, ele traz princípios gerais que precisam ser observados, como o princípio da legalidade. Ou seja, ninguém será punido por algo que não esteja previamente definido na lei como crime. Ninguém será punido por uma conduta que não esteja previamente definida na lei como crime. Isso está previsto no nosso Código Penal, no artigo 1º já do Código Penal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e nem há pena sem prévia cominação legal. Isso está previsto também no artigo 5º da Constituição, que é o artigo que traz todas as garantias penais e processuais para os indivíduos. No artigo 5º, essa mesma regra se encontra no inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso quer dizer que todo o direito penal e também a execução penal está submetida ao princípio da legalidade, ou seja, a lei não poderá retroagir para prejudicar o acusado. Uma pena aumentada para um determinado tipo de crime só terá vigência, só incidirá sobre os fatos praticados depois da vigência da lei. Aquilo não vai retroagir aos fatos praticados anteriormente. Isso é o princípio da legalidade, da irretroatividade da lei penal que prejudica o acusado. Ao contrário, quando a lei penal é benéfica, ela retroage para beneficiar o acusado. Isso também é um aspecto muito importante que caracteriza o nosso direito penal. O nosso direito penal moderno ou direito penal humanitário, que é o direito penal vigente no Brasil. Como a Constituição estabelece a limitação das penas, diz os tipos de pena que jamais poderão ser aplicados no direito brasileiro, a Constituição também vai estabelecer as penas que são as penas permitidas, aquelas penas que deverão ser aplicadas. E isso é feito também expressamente como uma forma de garantia para o cidadão. Então a Constituição prevê as penas de privação ou restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa, a suspensão ou interdição de direitos. Isso no Código Penal a gente encontra de uma forma um pouco mais resumida, um pouco mais direta. No artigo 32 do Código Penal, a gente encontra lá essa previsão de que as penas são privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. Há uma contradição entre o Código Penal e a Constituição? Não. Quando a gente observa no inciso 46 do artigo 5º da Constituição, que as penas serão privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, isso não é uma contradição com o dispositivo do Código Penal, artigo 32, que vai mais direto ao assunto e fala pena privativa de liberdade, restritivas de direitos e multa. O que nós temos na Constituição é uma linguagem um pouco mais ampla do que a linguagem adotada no Código Penal. E a gente observa que
O próprio Código Penal, um pouco mais adiante, vai trazer isso assim de uma forma um pouco mais detalhada, de modo a se harmonizar com o artigo 5º da Constituição. Bom, o que a gente observa também quando vai tratar de pena, obviamente, como policiais penais, vocês terão muito mais contato com a pena privativa de liberdade, porque a função de vocês, uma vez aprovados nesse concurso, vai ser trabalhar num sistema que cuida da custódia e da vigilância, que cuida do encarceramento das pessoas. A gente vai ter uma atenção especial, e é preciso ter uma atenção especial, sobre o que consiste a pena privativa de liberdade, como ela surgiu, como ela é executada, quais as regras que a gente encontra na lei federal, quais as regras que a gente encontra na lei estadual, como que a gente deve interpretar as regras disciplinares, como todo esse sistema funciona ao longo da história. A pena privativa de liberdade, ela é algo mais ou menos recente. Surgiu na transição do século XVIII para o século XIX. Antes, a privação da liberdade não era uma pena em si. A privação da liberdade era uma etapa prévia para a aplicação posterior da pena. Nos processos dos regimes absolutistas, que eram processos mais autoritários de aplicação de pena, nos processos da Inquisição, que também não respeitavam todas as garantias do indivíduo e aplicavam muitas vezes a pena de morte, a privação da liberdade, a prisão, era muitas vezes apenas preventiva. A prisão era uma medida cautelar para a aplicação da futura pena. Isso quer dizer que a pessoa ficava presa aguardando um julgamento para sofrer depois a pena, que muitas vezes era castigo corporal, açoites, mutilações ou a pena de morte, na fogueira ou por fuzilamento ou por enforcamento. O próprio direito canônico chegou à conclusão, que era o direito da Igreja Católica, era o direito que fundamentava a Santa Inquisição, chegou à conclusão de que era preciso humanizar as penas e entendeu a pena privativa de liberdade como uma forma de humanizar as sanções aplicadas aos seres humanos. Ou seja, ao invés de mutilar, ao invés de açoitar, ao invés de matar a pessoa como consequência de uma condenação, entenderam que poderiam evoluir e deixar a pessoa apenas encarcerada, ainda que de maneira perpétua, ainda que para sempre. Surge então a pena privativa de liberdade, ou seja, a privação da liberdade, que era no início ali apenas uma etapa anterior à condenação, à execução da pena propriamente dita, passou a ser ela em si a pena. E aí surgiram os sistemas penitenciários. Era preciso organizar na estrutura do Estado sistemas apropriados para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Os primeiros sistemas penitenciários, eles previam a prisão celular, ou seja, o indivíduo ficava preso, isolado, sem qualquer contato com os outros internos. A maior expressão desse sistema de isolamento era o sistema pensilvânico, que foi criado nos Estados Unidos no início do século XIX. O preso não tinha contato com nenhum outro interno, ficava numa cela isolada e ele não saía para nada, apenas alguns momentos de banho de sol durante o dia. Do sistema pensilvânico, evoluiu-se para o sistema auburniano, já em meados do século XIX, por volta de 1824, nos Estados Unidos também, na cidade de Auburn, estado de Nova York. O sistema auburniano, ele previa um trabalho coletivo durante o dia e o isolamento noturno
em celas individuais. Ou seja, já houve aí um avanço para alguma liberdade do indivíduo durante o dia. Ele trabalhava, durante esse trabalho, ele convivia no mesmo espaço com outros internos. E, no período noturno, ele deveria permanecer isolado. Até que, na Inglaterra, também em meados do século XIX, Inglaterra e Irlanda, surge o sistema progressivo de execução penal. O sistema progressivo é muito semelhante ao sistema adotado hoje no Brasil. Tanto que muitos autores que estudam a execução penal brasileira dizem que o Brasil adotou sim o sistema inglês, o sistema progressivo. O sistema progressivo, como o próprio nome diz, o indivíduo começa a cumprir a pena num regime fechado, depois, com o passar do tempo e dependendo do seu comportamento no cumprimento dessa pena, ele progride para um sistema intermediário, que é o sistema semiaberto. E mais adiante, progride para o regime aberto, também levando em consideração o passar do tempo e o seu comportamento. O sistema progressivo, na Inglaterra, ele iniciava-se com o isolamento individual, depois passava-se para o trabalho coletivo, como acontecia no sistema alborniano nos Estados Unidos, e, por fim, criou-se o livramento condicional. A grande inovação do sistema progressivo inglês é o livramento condicional. Então, o que se difere um pouco do sistema adotado hoje no Brasil é que no Brasil nós temos o regime fechado, o regime semiaberto e o aberto, mais o livramento condicional, que não chega a ser um regime de cumprimento de pena, mas apenas a etapa final do cumprimento da pena, em que o indivíduo já não tem mais que se recolher a nenhum tipo de estabelecimento penal. Ele fica absolutamente livre, evidentemente, com a observância de determinadas condições impostas pelo juiz. Então, basicamente, de forma resumida e introdutória, a gente observa que o direito penal, ele evolui da vingança privada, da vingança primitiva, da lei do mais forte, para o monopólio da força por parte do Estado, em que a pena é imposta ao indivíduo dentro de um sistema de garantias que não permite uma punição além daquela prevista na lei. E o indivíduo também estará submetido a um sistema progressivo de cumprimento de pena que premia o mérito, premia o bom comportamento e dá ao indivíduo a esperança de poder, ali naquele sistema, buscar um aperfeiçoamento, até mesmo como pessoa, no sentido de estudar, no sentido de aprender uma profissão. Nós sabemos que o sistema prisional brasileiro, ele não oferece totalmente essas condições. No entanto, há iniciativas, há estabelecimentos em que essa preocupação, ela é colocada em primeiro lugar e é oferecida ao interno, ao preso, ao indivíduo privado de liberdade, que esse é um termo que vocês vão utilizar muito, IPL, indivíduo privado de liberdade. O sistema, em muitas unidades, oferece a esse indivíduo a oportunidade de reformular a sua vida, né? De buscar um aprendizado, de buscar um estudo, de buscar uma mudança comportamental. Esse é o esforço do sistema penitenciário. O sistema penitenciário brasileiro sofre com falta de estrutura, sofre com superlotação, sofre com a precariedade em muitos pontos, mas em outros pontos nós passamos nos últimos 20 anos aí por muita evolução. E o surgimento da Polícia Penal é um desses avanços. A Polícia Penal veio para profissionalizar essa atividade do Estado,
que antes era exercida de forma muito precária. Bom, nós vamos encerrando então a nossa primeira aula. Continue conosco. Isso foi só uma introdução ao nosso assunto. Obrigado.